Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 16, o primeiro Multicast aí de 2021. Então vamos começar aí desejando um ótimo ano aí para todos, com muita saúde e muitas realizações. Bom, vamos começar aqui falando sobre cenário, né? A gente sempre divide aí na parte internacional e local. Em seguida, a gente fala sobre a performance dos fundos e a gente fecha aí com um comentário sobre os destaques aí individualmente de cada estratégia. Como é de costume, né, junto comigo eu tenho o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruno, que são os gestores, e eu sou responsável pela área comercial da Multi. Bom, vamos começar falando de internacional. Vou trazer aqui o Cássio para discussão. Cássio, vamos focar nessa transição de ano, né? Então, a gente vem aí de um ano super atípico, a gente comentou bastante aí no último Multicast, e nessa transição a gente vem de um mês aí, de novo, bem forte, onde os ativos de risco vieram performando, continuando aí um pouco desse call aí de rotation, né, que eu acho que começou ali na virada de outubro para novembro. Agora, mas hoje, né, especificamente, eu até não mencionei, hoje é dia 6 de janeiro, né, o dia da gravação, são 5h40 da tarde. Hoje, especificamente, aí a gente teve, que foi uma novidade para o mercado, o Senado com empate, né, junto com a Câmara pró-democrata nos Estados Unidos, onde a Kamala Harris acaba que consegue decidir, então acabou confirmando aí o Blue Wave. Como é que você pode resumir aí todo esse baralho aí, né? De um lado você tem liquidez, coisas que empurram o investidor pró-risco, e de um outro lado você tem a valuation esticado, você tem essa nova configuração aí na política americana. Como é que esse balanço aí, como é que você está enxergando aí até aqui? Bom, vamos lá, vamos tentar explicar um pouco a nossa cabeça. Acho que começo de ano a gente sempre faz uma reflexão, e é bom a gente externar um pouco o que a gente está falando, e esses são os pontos principais. Acho que a primeira coisa para a gente colocar, isso a gente já vem falando há algum tempo, essa história do value versus growth, né? Então, isso ainda é um tema, a gente só viu o comecinho disso com a vacina. A grande questão desse tema é a alta de juros nos Estados Unidos. Olha que se tiver aumento de custo de capital global, é quando o tema vai efetivamente ser grande. A gente ainda viu o começo disso, não viu grande aceleração. E o que a gente está vendo hoje é um ponto de inflexão importante para esse cenário, né? Então, até ontem no cenário interno, até ontem no cenário externo, a gente tinha um presidente democrata, uma Câmara democrata e um Senado republicano, o que fazia com que a capacidade de atuação do presidente fosse bastante limitada a coisas de consenso, né? Então você teria que buscar o consenso. E a partir de hoje você tem, confirmando essa questão do 50-50 e o Blue Wave, ainda não está 100% confirmado, mas provavelmente vai se confirmar, você passa a ter uma capacidade de atuação muito grande da bandeira democrata. E aí, se a gente lembrar um pouquinho da bandeira democrata, a gente vê mais auxílio para todo mundo, mais gasto do governo, e a gente vê provavelmente uma taxação maior de algumas empresas, né? Então, o que é o que o mercado está começando a negociar hoje e o que a gente começa a ver com um certo risco, é onde a gente tem mais receio, né? Que é a volta da inflação americana. Então, você estimulando ainda mais a economia, você aumentando o imposto, o mais provável é que você tenha alta de preços na economia americana. Se isso acontecer e os juros abrirem lá fora, você coloca o mercado em bastante risco. Então, o que a gente tem falado bastante, e pensado bastante aqui, quando os mercados estão nas máximas, aquela questão de pouco risco inserido, é onde nós estamos em momento de maior risco. Então, a gente aqui na Multi, a gente está olhando esse cenário com bastante atenção, posicionando os fundos com empresas mais defensivas,
mas assim, não é um negócio muito trivial, porque ainda estamos vivendo um mundo de expansão de balanço do Fed. Então, para a gente ter um cenário mais negativo, a gente precisa que o balanço do Fed pare de crescer, né? Então, muito parecido com o tapering em 2013, né? Então, que o balanço pare de crescer ou uma alta de juros expressiva. Então, o que a gente está vendo é, com esse Blue Wave, o mercado querendo financiar menos os Estados Unidos, o enfraquecimento do dólar, os juros subindo, mercados emergentes outperformando o mercado americano, e esse é o cenário atual. A dúvida que a gente tem é, será que um cenário mais negativo no mercado americano, com uma alta de juros mais forte, vai levar para mercados emergentes mais fracos? Ainda não é o cenário de ninguém, ainda é o cenário de que os mercados emergentes devem outperformar os Estados Unidos por conta desse enfraquecimento de dólar, mas esse é o nosso ponto de atenção. Se a inflação for alta o suficiente nos Estados Unidos para que a taxa de juros abra de maneira importante, a gente deve ver mais rotation, mais provavelmente uma queda expressiva de valuations que são bastante altos, né, de empresas de growth, e provavelmente essa rotação de growth para velho acelerar. Então, esse ali é como a gente está trabalhando o cenário para esse ano, né, entendendo quando e se isso vai acontecer esse ano, mas a gente está vendo uma quebra de expectativa de mercado hoje. Né? Legal. E o Aranha, vindo para o Brasil, né? O Cássio fez essa reflexão que talvez seja um ponto aí de inflexão aí para os mercados, né? E aí, quando a gente vem para o Brasil, óbvio que tudo isso que o Cássio mencionou da parte global nos afeta, mas tem algo específico aqui nosso, né, que a gente que vale ressaltar. Então, você tem aqui, né, só para trazer aqui alguns pontos que eu anotei, a eleição nas casas, né, que é o que está dominando Brasília, principalmente na Câmara dos Deputados, o grupo do Maia com o grupo do governo. A gente vem de um mês aí onde a Bolsa local ela foi puxada aí basicamente por commodities e bancos, né? Como é que você linka o Brasil ao mundo e o que é específico aqui de Brasil? Então, primeiro o link, né, do mundo com o Brasil. O Brasil, especialmente a maior parte dos ativos que compõem o Bovespa, eles estão naquela caixinha do velho, né, que são as commodities e os bancos. Então, nesses últimos 2 meses, o índice teve um desempenho super forte, né, mas muito concentrado nesses setores, né, siderurgia, mineração, petróleo e bancos, né, tiveram uma alta muito expressiva, eram posições relevantes na nossa carteira, mas mesmo assim, posições que são muito pesadas no índice, então a nossa carteira acompanhou e mesmo assim não teve uma geração de alfa na carteira tão relevante, né? Posto isso, né, a gente tem uma combinação aqui de que historicamente, na hora que as commodities começam a ficar mais fortes e ter um ciclo mais positivo, você tem um ciclo em contrapartida de uma apreciação cambial, né? Que é o que não ocorreu. Então, é um cenário extremamente positivo, né, para essas empresas exportadoras, só que a gente precisa saber a sustentabilidade disso, né? Então, você está tendo um catch-up, e aquela tese, né, que é o que o Cássio colocou da questão dos juros longos, né, que impulsionou os valuations de empresas com crescimento mais lá na frente, a gente tem aqui pouquíssimos exemplos disso, né? Então, o nosso índice não foi afetado, né? E, de forma relativa, a Bolsa Brasileira ficou muito para trás esse ano, né? A performance dela foi uma das piores possíveis. A gente teve um desempenho muito fraco em dólar, né? Então, a Bolsa Brasileira foi uma das piores, ela perdeu praticamente 20% em dólar esse ano, né? Contra uma Bolsa Americana que subiu 16% em dólar. Então, o Brasil, do mesmo
do ponto de vista relativo, ele está muito para trás, está bem inserido nesse rotation global, né? Do ponto de vista absoluto, a gente ainda vê valor porque tem empresas ainda que ficaram baratas, né? Agora, existe uma série de dúvidas pela frente, né? Que são dúvidas inerentes ao micro das companhias, né? Então, o primeiro ponto existe ainda uma dúvida muito grande, primeiro, em relação à continuidade do auxílio, né? E como que a economia vai se comportar sem o auxílio emergencial, né? E o segundo ponto, que é o debate fiscal, né? Que é que resume, né, o político em relação à presidência das casas e como o executivo e legislativos vão conduzir, né, o final da pandemia, né? Do ponto de vista, a gente está num período super agudo da pandemia, mas com a vacina aí próxima, do ponto de vista de investimento, a gente está pensando no pós-vacina. Como é que o governo vai endereçar as reformas e como é que a gente vai fazer as contas e ver a sustentabilidade fiscal para entender se o Brasil consegue, né, se aproveitar desse ambiente de juros baixos no mundo, né, de juro real negativo, e a gente conseguir ter um período em que o Brasil consiga ter um período de juros real também baixo e que beneficie bastante a economia brasileira, né? Vale ressaltar que essa desvalorização cambial colocou o Brasil numa condição muito favorável em termos de troca, né? Assim, a nossa mão de obra ficou muito barata, as empresas ficaram muito competitivas, as empresas estão exportando bastante, as empresas no micro estão bem saudáveis, né? A gente no relativo ficou para trás, mas a gente tem que tomar muito cuidado se essa condição, né, de juro baixo e esse contexto global ele vai permanecer favorável. Legal. Bom, a gente, na última sessão aqui, a gente vai falar sobre os fundos e a gente vai conectar um pouco aqui essa parte de cenário com o que a gente fez aí nas carteiras aí ao longo do mês. Eu vou pedir uma ajuda aqui para a produção para subir aí a tabelinha. Então, vou comentar aqui rapidamente a rentabilidade dos fundos para quem for ouvir aí o Multicast, né? Então, dezembro, o Equity Hedge fechou no 0 a 0, né? Uma performance aí no ano de 8,50%. Enquanto você teve aí um CDI no mês aí de 0,16 e um CDI no ano aí de 2,77. O Multi-Capital Long Bias, ele fechou o mês de dezembro com 3,54, contra uma performance acumulada no ano aí de 12,47. A bolsa aí em dezembro fechou em 9,30 e no ano em 2,92. E finalmente o Multi-Capital Ações, ele fechou dezembro com a performance de 7,03 e uma performance acumulada no ano de 8,11%. Vamos falar aí da performance dos fundos e um pouquinho aí das posições. Vou pedir para... Isso, obrigado. Cássio, vamos falar do Equity Hedge. Como é que o fundo aí se comportou aí ao longo do mês e também se você fez aí algum tipo de alteração na carteira, colocou alguma coisa no bolso, enfim, abriu novas posições que vale a comentar. Você está no mudo. Legal. Esse é um mês que a gente acabou fazendo pouca alteração. A gente começou uma posição nova em healthcare, que até foi uma posição bastante vencedora, mas a gente acertou bastante no setor. Foi o setor de destaque do mês. A gente ganhou quase 90 bases entre essa posição nova e posições que a gente tinha montado nos meses anteriores. Então, esse foi uma posição nova no destaque. Então, no final, a gente comprou a Redditor e vendeu empresas na cadeia. Então, a gente entendeu que a Redditor tem uma posição fortalecida no meio da cadeia ali, é um cara bastante dominante, e a gente acabou vendendo as pontas da cadeia e enfim, foi uma posição bastante vencedora. Também do ponto de vista de posicionamento,
o que a gente tem feito ao longo desse mês, a gente montou, tem alguns shorts que a gente tem aumentado, shorts de posições que a gente acabou até sofrendo ao longo dos últimos meses, mas a gente tem aumentado alguns shorts, a gente não vou entrar em detalhe aqui, mas são shorts muito nessas empresas de growth, com valuations bastante altos, e a gente está vendo um pouco do que a gente conectou ali do cenário macro, um pouco do cenário do Brasil, desse value versus growth, a gente está vendo uma oportunidade aí de aumentar essas posições ao longo do mês passado e desse mês também. Então, aí tem uma mudança, e de resto, pouca mudança, né? A gente está bastante em posição micro, e estamos estudando, a gente tem visto setores que estão performando muito bem, a gente está estudando novas coisas, mas o grosso foi healthcare e esses shorts. E o Multi-Capital Long Base, né, até em linha aí com o cenário aí que foi traçado aqui no começo, a gente veio reduzindo aí a parte comprada, né, ao longo do mês passado, né? Então a gente fecha ali novembro, um pouquinho antes ali, a gente chegou a bater ali uns 80% net long, e de lá para cá a gente veio reduzindo, né? Queria que você pudesse aí comentar um pouquinho. Um pouco na linha do que a gente vem falando, a gente reduziu para algo hoje como 55% comprado, a gente vê ainda o mercado, a gente ainda vê aumento de liquidez, tudo que a gente comentou lá no começo, mas com um risco maior, né? Então, a gente está se preparando para pegar novas oportunidades. O mercado sempre dá chances, a gente vem de um rally muito, muito prolongado, então são muitos meses de alta, essa alta toda baseada no monetário. Então, o que a gente tem olhado a gente está pessimista para hoje? Não. Mas o que a gente tem visto vamos colocar o fundo mais próximo do neutro, que a gente entende que é mais ou menos 50% comprado, e vamos aguardar momentos melhores para ter uma exposição maior, né? Então, a gente achou prudente para o fundo ficar menos posicionado. Tá joia. Aranha, falando do FIA, né? Então, se a gente pegar aqui o segundo semestre, basicamente a gente veio carregando aí uma carteira com uma posição ali em bancos, né? Que a gente comentou bastante aqui ao longo dos últimos podcasts. Uma posição em Petrobras, Oi e Via Varejo, né? E depois lá embaixo ali da carteira, ali, papéis ali abaixo de 5%, algumas coisas ali que a gente veio incorporando. Como é que essa carteira fechou? Falar um pouquinho aí dos destaques e se tem alguma transição aí que vale mencionar. Então, o destaque, né, principal aí do ano, acho que foi a Oi, né? Então, ela se tornou uma das maiores posições do fundo, muito pela valorização dela, né? E por a gente ter reavaliado a próxima fase da reestruturação que foi a Oi, a gente acredita que ainda tem valor na companhia e a gente não realizou o investimento. E a gente vem comprando ativos que estão se destacando, na nossa opinião, no micro, né? Então, ativos que foram muito penalizados aí pelo mercado e que a gente entende que no longo prazo tem muito valor, né? Então, empresas de energia elétrica ganharam espaço, empresas de consumo menos discricionário, né? Como supermercado, como a hipermarcas. Então, uma leve transição aí nesse sentido, né, em detrimento do consumo mais discricionário, que a gente ainda gosta de alguns nomes, mas a gente reduziu o peso relativo, né, na carteira. A gente reduziu bastante ao longo do final do ano também a posição de commodities, a gente ficou praticamente com uma posição grande de commodities, que é a Petro, e a gente ficou com o setor de proteínas, né, que a gente ainda vê um micro ali bastante interessante, partindo de um valuation ainda bem descontado, né? Então a gente está buscando
bastante coisa dentro do micro, né? E ficando com uma carteira que a gente considera barata, né? Então, quando você olha do ponto de vista absoluto, a gente vê uma carteira extremamente com uma taxa interna de retorno alta, né? Com uma geração de caixa muito boa e com uma simetria positiva, né? Que é o que a gente busca sempre, né? Que é o que a gente vem falando, que quando a gente olha o mercado como um todo, a gente fica um pouco mais preocupado, né? Mas quando a gente olha no micro, as posições que estão dentro do fundo, a gente está mais confortável, porque são posições que tiveram algum evento, alguma coisa que fizeram com que esses papéis dessem a oportunidade, e são esses papéis que a gente está aumentando na carteira. Tá joia. Bom, a gente vai chegando aqui ao fim do podcast 16. Queria agradecer o Aranha e o Cássio por dividirem um pouquinho da cabeça aí da Molt. Lembrar aí que o Multicast vai estar disponível, né, tanto em vídeo quanto em áudio aí nas principais plataformas. Desejar um ótimo 2021 para todos, bons investimentos e até o próximo Multicast. Até mais, um abraço para todo mundo.